Como eu consigo viver de games morando na Europa? Exatamente isso que eu vou te falar nesse vídeo. Eu sei que é um assunto um pouco complexo e interessante para algumas pessoas, né? Como assim, Marinho? Você fica jogando joguinho o dia inteiro e mora na Europa, você se sustenta assim? Você não trabalha? Você só grava vídeo? Então esses são os tipos de perguntas que eu recebo assim no dia a dia, né? Não, mas o que você faz? Falo, pô, não, tem um canal no YouTube. Mas você não trabalha? Pô, quem leva o canal do YouTube como um trabalho mesmo, como algo sério, sabe o trampo que dá você manter um canal? Cara, é muita coisa pra fazer. E tem pessoas que têm canal no YouTube só como renda extra. E tá tudo bem. Tem gente que faz coisas, sei lá, tem gente que vende produto no Mercado Livre só como renda extra. E tem gente que fatura muita grana vendendo produto no Mercado Livre e vive disso. Tem gente que leva o Uber como renda extra. E tem gente que vive de Uber, trabalha todos os dias, o dia inteiro. Então tem casos e tem casos. No meu caso, o que talvez chame a atenção é o fato de que quando as pessoas vêm na Europa para morar na Europa, elas querem trabalhar na Europa para ter salário de Europa, que é um salário bom, dependendo do país que você tá, né? Tirando Portugal, que o salário é uma merda. A maioria dos outros países tem um salário maior que Portugal, você recebe em euro, moeda forte. Se for na Suíça, então, é mais forte ainda, porque é franco suíço que vale mais que euro e é um dos maiores salários mínimos do mundo. Então, muitas pessoas querem vir para cá, para a Europa, para trabalhar e ganhar mais em moeda forte. Aí você pega o Marinho, que é um doido, um pobrezinho que saiu da periferia de São Paulo, que vai para a Europa, e ele não trabalha em empresa nenhuma. Mas como assim? Como que você vive de jogo e mora na Europa? E realmente é algo muito curioso. Se eu morasse no Brasil, cara, financeiramente, eu teria muito mais dinheiro, porque quando você trabalha com YouTube, você trabalha com jogos, com mercado cripto, é tudo em dólar. E no Brasil, o dólar vale muito. Então, vamos supor aí que facilmente eu poderia ter uma renda no Brasil acima de 10, 15, até 20 mil reais por mês, fazendo o que eu faço aqui. Mas quando você traz essa grana para a Europa, porra, você é só mais um assalariado. Você tá ali, ó, na linha de pobreza europeia. Só que aí já entra em outras questões, né? É melhor ser, eu não sei nem se é classe média baixa no Brasil, ou ser um pobre na Europa. Aí cada um vai ter uma opinião sobre isso. E a minha opinião você já sabe. Eu preferi ser um pobre morando na Europa. Por quê? Porque aqui meu filho tem um ensino de uma qualidade assim bizarra que no Brasil eu não poderia pagar uma escola particular tão boa que o meu filho aprendesse tantas coisas igual na escola gratuita que ele vai aqui. Aqui ele aprende francês, alemão, inglês, tem aula de culinária, tem passeios, viaja. Cara, é assim, é surreal. Porra, não tem comparação. Então esse foi um dos motivos que me fez vir para a Europa. Mesmo em Portugal, quando a gente estava morando em Portugal, que foi o primeiro país da Europa que eu morei, o ensino já era assim absurdamente melhor do que o do Brasil. Então muita gente gosta de tirar sarro dos brasileiros, né? Tem umas piadas de português isso, português aquilo. Mas as crianças de Portugal já saem da escola falando português e inglês. Porque eles realmente aprendem. Não é igual no Brasil, que é sabor inglês. Aquele verbo to be, I am, you are e acabou. Né? Realmente as crianças de Portugal é normal para eles sair falando 2 idiomas. Aliás, em toda a Europa é muito comum você falar 2 ou 3 idiomas. Então esse é um dos benefícios que eu pensei, porra, vale muito a pena por isso. E o que mais pesou foi o fato de ter um filho crescendo e morando num lugar que a gente não tem segurança é muito ruim. A gente morava na periferia de São Paulo, Zona Leste, Zona Lost, morava em Poá ali, do lado de Suzano. Às vezes aparece um escritor, pô, você era de Poá, cara, eu sou de Itaquá. Minha esposa já morou em Itaquá. Outra, sou de Ferraz, sou da quebrada lá, né, de Suzano, Mogi das Cruzes, enfim. Eu cresci aí nessa região, então a gente não tinha muita segurança.
tá? Até certo ponto, quando eu era criança, costumava ser mais seguro, mas chegou um ponto que a gente viu que, pô, tá piorando cada vez mais. Você paga impostos caríssimos no Brasil para poder ter uma saúde gratuita, que deveria ser de qualidade, mas a gente sabe que deixa a desejar em muitos pontos. É de graça, tudo bem, mas é de graça a partir do momento que você consegue ser atendido, tudo flui bem. Mas até você conseguir, tem gente que vai de base enquanto espera, né? Infelizmente. A gente paga muito imposto para segurança pública, que a gente não tem, porque se você quiser segurança, mais segurança, você vai ter que pagar um condomínio fechado para você morar, que é caríssimo. Se você quiser uma saúde melhor, você vai ter que pagar um convênio. Mesmo assim, o convênio ainda não é lá essas coisas. Para você ter um bom convênio mesmo, custa, tipo assim, absurdo. O que uma pessoa normal, mesmo que ganhe 10, 15, 20 mil por mês, não consegue pagar. Tem convênio que custa 5 a 10 mil reais por mês. Os bons, né? Albert Einstein, esses hospitais assim, Hospital 9 de Julho, os melhores são caríssimos e não dá pro classe média baixa pagar um convênio assim, só para quem realmente é muito rico. E se você quiser ensino de qualidade no Brasil também, a escola pública não te dá. E tem as faculdades federais. Tenho minhas dúvidas quanto a isso, né? São ótimas, mas será que são realmente os pobres que estão lá nas faculdades federais? Ou os filhos de ricos, os playboys que estudaram em escola particular a vida inteira e depois foram prestar o Enem para fazer uma faculdade de graça? Fica as minhas dúvidas. Em todo caso, a escola que meu filho estudava, eu pagava uma escola particular para ele, até o pré. Quando foi para a primeira série, eu comecei a procurar uma escola particular. Até o pré, dava ali uns 500, 600 reais por mês de escola. Beleza, dá para pagar tranquilo. A partir disso, era 1.500 a 2.000 reais em várias escolas da região que eu fui procurar. Então fui ver no CETES, uma escola muito boa de Suzano. Fui ver nas escolas lá de Itaquá, tem umas escolas particulares muito boas lá também. Fui ver algumas em Suzano, algumas em Poá e, cara, não dava. Era tipo assim, muito mais caro que uma faculdade. Aí já ia apertar as coisas, né? Então a gente pensou, pô, por que a gente não vai para Europa? E assim foi que a gente resolveu vir para cá. Claro que a história tem muito mais detalhes, muito mais coisas que aconteceram durante esse período, mas a gente resolveu vir para a Europa. E eu já vivia basicamente disso. Na verdade, eu tinha um outro trabalho, então além do YouTube, eu tinha um outro trabalho como empresa, que é uma empresa que me pagava um bom salário também, né? E quando a gente foi em Portugal, foi contando com essa empresa, com esse salário que eu ganhava. Só que olha só que maravilha que aconteceu. Assim que chegou em Portugal, a empresa já não tinha mais contratos. Então, eu continuava ganhando um pouquinho, não estava tendo trabalho, eu comecei a ficar preocupado, porque, porra, a empresa não vai ficar me pagando sem ter trabalho. E a empresa não fechava mais contratos, porque depois da pandemia ficou tudo muito louco e tal. E assim foi. O salário da empresa, que seria o suficiente para me bancar em Portugal, finalizou, chegou a zero e ali eu só tinha o meu canal no YouTube. Aí eu tinha duas opções. Ou eu ia arrumar um trabalho para ganhar 900 euros, que é o salário médio em Portugal, só para pagar meu aluguel, ou eu ia dar um jeito de tirar essa grana gravando vídeo, fechando parceria, jogando e fazendo o que fosse para poder me virar. E eu escolhi a segunda opção. Então comecei ali, vídeo e porra, live direto. Faz tempo que eu não faço live, inclusive, né? E cria NFT, faz isso, faz aquilo e joga. E os joguinhos começaram a dar retorno e o canal dando retorno. Só que o retorno do canal nunca foi suficiente nem para pagar meu aluguel. Então aí a gente já entra naquela questão da produção de conteúdo. A questão não é só viver de jogos. A questão é você viver da produção de conteúdo, que vai fazer você ganhar muito mais dinheiro. Eu vou abrir aqui para você alguns números, tá? Não é para me mostrar, nem nada do tipo. É só para que você veja como é a realidade, tá? Então primeiro eu vou te mostrar aqui do YouTube quanto que eu ganhei com esse canal aqui, desde que eu iniciei o canal. Vamos pegar aqui Lifetime. Olha só,
$2.963. Quanto que isso dá hoje? 2.963 dólares em reais. 15 mil reais. 15 mil reais. Em Portugal, isso aqui ia dar para mim pagar 3 meses de aluguel. E olhe lá. Aí, quando foi que eu comecei o canal? A gente pega aqui o vídeo. Ó, o primeiro vídeo desse canal foi dia 5 de fevereiro de 2024. Então, 2025, 2026, a gente tem aí 2 anos de canal. Em 2 anos de canal, R$15.700. Se fosse isso aqui por mês, seria muito bom, né? Tem canal que rende isso por mês, tá? Mas não é o meu caso. Não é o meu caso. O mercado de jogos, principalmente de jogos Web3, cara, é um mercado muito pequeno. Teve muito golpe nesse mundo, então é algo assim que tá crescendo ainda, né? O mercado cripto em si é um mercado ainda muito pequeno. E a gente sabe que no YouTube tem outros canais que conseguem, assim, muito mais inscritos e muito mais views falando de outros assuntos. Se você parar para fazer uma análise, pode pegar os maiores canais de jogos que a gente tem hoje no YouTube, você vai ver que dificilmente os vídeos ultrapassam os 10 ou 20 mil visualizações. Dificilmente. E tem outros tipos de canais que cada vídeo dá 100, 200, 300 mil views. Esse seria um mundo ideal. Com um canal assim, cara, você consegue viver tranquilamente o mês todo. Mas isso aí, se você pega 15 mil, vamos pegar certinho aqui, ó, 15.741. 15.741 dividido por 24 é R$600 por mês. É uma ótima renda extra de canal. Certo? Uma renda extra maravilhosa. Só que aí entra aquela coisa que eu falei. Se você só joga, você vai ganhar, talvez, né, 1x. Se você joga e grava vídeos, você vai ganhar 2, 3 ou 5x com isso. A partir do momento que você começa a fechar parcerias ou vender um produto próprio seu, aí você pode ganhar 10x, certo? No meu caso, antes de começar com um canal de jogos, eu já tinha uma certa experiência com o YouTube, que eu tenho um outro canal que eu falava sobre marketing digital. Esse canal não é nem monetizado, pra você ter ideia, mas eu ganhei muito dinheiro com o canal porque eu vendi um curso ensinando a fazer anúncio na rede de pesquisa da Microsoft Ads, uma ferramenta chamada Bing Ads. Então, eu ensinei muitas pessoas a anunciar produtos da Hotmart, produtos da Monetize, produtos da QIFI, como um afiliado, anunciando no Bing Ads os produtos de outras pessoas para poder ganhar uma comissão por venda. Então, ganhei muita grana com esse produto, não só com o produto, ganhei mais fazendo o que eu estava ensinando. Então, assim, de curso, eu devo ter faturado uns 20, 30 mil reais naquela época. Agora, vendendo os produtos, deu mais de 100 mil. Só que eu tinha o custo do anúncio, né? Então, de lucro aí, foi menos. Enfim, não vamos entrar nos detalhes desses números agora, que eu precisaria puxar para não ficar falando números aleatórios aqui para você. Em todo caso, hoje, o que eu faço? Eu sei que o meu trabalho, né, o mais importante é gravar vídeos. Tem até um livro que eu comecei a ler, eu não terminei ainda, que chama A Única Coisa. Cara, esse livro aqui é muito bom, A Única Coisa. Muito bom mesmo. Ainda não consegui terminar ele, mas fica aqui na minha cabeceira. Eu tô lendo um pouquinho a cada dia. Já que faz alguns dias que eu não leio, eu gosto mais de ouvir audiolivro. Mas ele fala sobre você descobrir qual que é a única coisa que você pode fazer que torna as outras irrelevantes ou até mesmo desnecessárias. Aliás, qual que é a única coisa que você pode fazer hoje no seu trabalho que vai fazer com que todas as outras se tornem mais fáceis ou desnecessárias? E a minha única coisa é gravar vídeo. Gravar vídeo, ser um produtor de conteúdo. Então, muitas vezes, tem gente que vem no meu canal, eu faço um vídeo sobre um jogo específico, alguma coisa, aí tem gente que vai e fala, pô, você não é nem um gamer, né? Nunca vi você ser bom num jogo. Realmente, eu não sou gamer. Eu sou produtor de conteúdo.
Eu vivo de games, Sabor Games, né? Por causa do contexto em que eu iniciei o canal, que foi falando sobre jogos que dariam para você monetizar. Então, eu sempre gostei de falar sobre dinheiro. Quando você tenta juntar o mundo da diversão e do prazer dos adultos, que é jogar, com o dinheiro, as coisas tendem a ficar mais interessantes, mas a maioria das pessoas ainda não entendeu isso. Enfim, por isso que basicamente eu vivo de games, mas é Sabor Games. Na verdade, eu vivo da produção de conteúdo. Então hoje, minha maior fonte de renda vem de patrocínios e da venda dos meus cursos e da nossa comunidade dos mestres das pools. Por quê? Como o mercado de games, ele anda em algumas espirais, uma hora tá no topo, outra hora tá no fundo, topo e fundo. Tem época que tá muito bom, tem época que tá muito ruim. Agora tá muito bom com os jogos que a Cross tá trazendo, né? A Cross tá fazendo um trabalho sensacional, mas tem época que tá muito ruim, cara, o mercado de jogos, que você não tem muitas opções ali. Então, o meu objetivo era o quê? Pegar jogos que são a longo prazo, me dedicar o suficiente para que eu consiga tirar uma renda interessante desses jogos. Esse era o plano inicial de tudo. E começou a acontecer. Tanto que um mês antes de perder minha conta do Rollercoin, eu fiz um saque de $800. A partir daquele ponto, ia começar a me render mais ou menos isso por mês. Depois de 3, quase 4 anos investindo no projeto, aí eles resolveram banir minha conta. Então eu vi, porra, não dá pra me depender de um jogo também. Pode dar ruim, né? A qualquer momento você pode ter sua conta bloqueada. O meu foco hoje é o quê? Minha única coisa, gravar vídeo todos os dias, fechar parcerias para poder ganhar um a mais, porque você viu que o YouTube paga quase nada, e falar sobre DeFi para que eu possa vender o meu curso do Aprendiz das Pools, para quem é iniciante, e a comunidade dos Mestres das Pools, para quem já está mais avançado e quer estratégias mais top dentro do mundo DeFi, com pool de liquidez, empréstimo, enfim. Sim, é uma propaganda minha mesmo, um patrocinado para mim mesmo, para que você que tem interesse possa ir aí na descrição do vídeo e acessar a comunidade dos Mestres das Pools, onde eu mando até mesmo call de pools de liquidez que eu monto, com range, com tudo. Fora o grupo de networking que a rapaziada ali passa o dia trocando ideia e estratégia sobre o mundo DeFi e as pools de liquidez. Então daí vem uma boa parte do meu faturamento também, vendendo esse curso e vendendo essa comunidade que é uma assinatura. Então as pessoas pagam por mês para fazer parte dessa comunidade e dá um faturamento bem interessante, muito maior do que o faturamento do YouTube, porque como eu te... Cara, se eu dependesse só do YouTube, meu irmão do céu, ainda mais agora que eu não tô mais morando em Portugal, tô morando num país um pouquinho mais caro, o aluguel aqui é o dobro do que eu pagava lá. Se em Portugal me custava quase €1.000, imagina aqui quanto me custa esse aluguel. Mas, ainda assim, eu prefiro ser um pobre morando na Europa do que um classe média baixa morando no Brasil, sem uma saúde decente, sem uma educação decente, com poder de compra caindo cada vez mais, com inflação comendo tudo, com políticos esbanjando o dinheiro dos nossos impostos. Tudo bem que eu ainda continuo pagando imposto no Brasil, mas pelo menos eu não estou lá. Eu prefiro estar aqui, viver e usufruir de tudo que o país me oferece de graça. Basicamente de graça, né? Então é assim que eu vivo hoje, cara. Não necessariamente dos games, mas da produção de conteúdo, da venda de curso e dos patrocinados. Não ganho milhares de dólares, igual você vê muitos influencers aí. Espero que um dia eu possa chegar num nível desse, de ganhar bem mais. A gente trabalha para isso, né? Mas é assim, aqui eu sou mais um. Sou um pobre aqui. Nem carro eu tenho aqui. E nem me faz falta, porque o transporte público aqui é tão bom, cara, que eu pago 70 conto por mês e posso andar de trem, de ônibus, de barco para atravessar o lago, à vontade. Enfim, então o carro não me faz falta. Claro que ter um carro seria bom, mas não é algo que, tá me fazendo falta. Não, tá fazendo falta nenhuma. Eu me viro muito bem aqui com o meu patinete elétrico e a minha bicicleta elétrica para ir no mercado fazer compra.
Se precisar ir em algum lugar mais longe, ou carregar peso, eu pego o trem ou o ônibus e tá ótimo, pra você ter ideia. O ônibus que vai pro aeroporto passa aqui na esquina da minha casa. Então, se eu quiser viajar também, da esquina de casa eu pego um bus, vou pro aeroporto e viajo, cara. É sensacional. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho qualidade de vida. Eu tenho a liberdade geográfica, que foi uma das coisas que eu sempre quis. Liberdade financeira, ainda não. Só que eu sei que é só questão de tempo para me alcançar, porque igual eu falo em vários vídeos, eu criei já o hábito, desde antes de Portugal, de investir 10% de todo o fucking money que eu ganho. Então, quando eu tava no Brasil, ganhava bem, vivia bem, né? Tinha um salário bacana, eu investia todos os meses 10%. Só investia em ações e fundo imobiliário, principalmente. Quando surgiu a ideia de morar em Portugal, eu tinha já quase 100 mil investido, que eu fui juntando, né? Desses 10% em 10%. Não era ainda os 100 mil fechado, mas quase isso. E foi todo o dinheiro que eu gastei para poder me virar em Portugal até eu conseguir me estabilizar com a produção de conteúdo, que foi bem difícil. Então, eu basicamente cheguei em Portugal, zerei. Quebrei total, fiquei zerado. Tanto que teve até uma das NFTs que a gente criou, que é NFT Mão de Alface, que a ideia foi de um inscrito do canal criar NFT, que eu precisava pagar uma cirurgia. Enfim, deu tudo certo, foi tudo maravilhoso, não era nada grave, mas a comunidade me ajudou. E através dessa NFT, a rapaziada que comprou lá atrás para me ajudar continua ganhando dinheiro até hoje. Todos os meses tem a distribuição de rendimentos da grana que eu ganho aqui do canal, que eu ganho dos jogos, e a rapaziada tá muito contente com esse NFT. E tem uma outra NFT que eu criei depois disso também, que foi a Mão de Vaca, que é uma NFT onde eu monto pool de liquidez e o rendimento dessas pools de liquidez é dividido entre os holders dessa NFT, o pessoal gosta bastante dela também. Aí tem algumas outras que eu não vou ficar explicando cada uma aqui também nesse vídeo não, que o objetivo é falar pra você, cara, que dá pra fazer. No Brasil é mais fácil, tá? Pô, se eu tivesse no Brasil, meu irmão, olha só no Brasil, se você criar uma continha no TikTok, começar a postar uns vídeos, YouTube, TikTok, postando vídeo, monetizar e ganhar ali $100 por mês do YouTube e mais uns $100 por mês do TikTok já dá milão. Às vezes você tá saindo pra trabalhar, se lascando, pegando condução, gastando a vida e você ganha um salário mínimo só. Um salário mínimo é muito fácil você fazer com produção de conteúdo. É claro que não é da noite pro dia, você não começa hoje e mês que vem já tá ganhando, tá? Eu expliquei pra você minha trajetória. Eu tô há muitos anos nesse mercado, cara. Muitos anos estudando sobre o mercado digital, estudando sobre marketing, sobre venda de produtos, sobre YouTube em si. Então, você vê que meu canal, desde o primeiro vídeo, já tinha estratégia de título, estratégia de conteúdo, estratégia de thumb. Depois, quando a gente cria uma comunidade, a gente pode meio que deixando essas estratégias iniciais de lado, mas é errado também, né? Tento trazer um pouco mais, um conteúdo mais estratégico aqui para tentar atingir mais views, mais pessoas, enfim. A gente acaba se acomodando com as coisas, mas aí é outro ponto também. Mas o que eu quero dizer é que exige estudo, exige dedicação. Não é algo assim que você, da noite pro dia, tô ganhando dinheiro, vou viver disso. Não, cara, é difícil. Inclusive você que já tem um trabalho, se você pretende um dia poder viver da produção de conteúdo, mesmo que você não mostre o rosto, seja o conteúdo sem aparecer, um conteúdo dark, viver de games, começa a se dedicar a isso, começa a estudar isso. Porque para viver de games eu acho muito mais fácil viver de games, né, jogando, ganhando um pouquinho que seja do jogo e muito mais produzindo conteúdo e fechando parceria. É muito mais fácil quando você faz lá live constantemente. Olha lá o Rei Afro, por exemplo, faz live de Tibia. Cara, faz live de Tibia todos os dias. Esse cara é um exemplo pra mim. Um exemplo porque ele não ganha muito dinheiro com o Tibia. Ele já conseguiu tirar uma grana um mês ou outro? Já, mas aí é a questão do RNG. Mas se você vê as séries que ele faz vivendo de joguinhas online, temporada 1, 2, 3, 4, que ele grava ali o mês todo e mostra quanto ele ganha, no fim do mês às vezes dá R$1.500, às vezes dá R$2.000, às vezes dá R$1.200. Só que da onde vem a maior parte da grana? Da produção de conteúdo, das parcerias, e ele consegue viver disso e viver muito bem. Então se você tem a ideia, a vontade de um dia viver de games, saiba que se você produzir conteúdo desse jogo que você escolheu jogar, você vai ganhar muito mais. Um outro exemplo que eu sempre falo também é o Zet. O Zet,
vivia de RMT do Lineage 2, especialista em Lineage 2. Mas quando ele começou a produzir conteúdo e trazer esse conteúdo, ele viu que se formou uma grande comunidade de pessoas com muitas dúvidas. Então o Zet começou a vender mentorias e pode ter certeza que com as mentorias ele ganha, sei lá, 10 vezes mais do que ele ganharia só vendendo o item dentro do Lineage 2. Isso veio graças ao quê? A produção de conteúdo. Então é assim, cara, o segredo para você poder viver de games ou viver de alguma coisa assim mais tranquilo, tendo essa liberdade de trabalhar de casa, realmente é produzir conteúdo, é ser bom, é estudar sobre o YouTube. Não tô falando que eu sou bom, tá? Eu tenho muita coisa para aprender ainda, mas você tem que estar buscando melhorar a cada dia, não é só gravar o vídeo de qualquer jeito, postar de qualquer jeito e deixar lá. Não, cara, você tem que pensar numa thumb, tem que pensar num título, tem que pensar no conteúdo, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma ideia sendo abordada ali. Então, por mais que nesse vídeo não falei nada sobre ganhar dinheiro, sobre jogo, sobre isso, sobre aquilo, a ideia desse vídeo em si era te falar como que eu vivo. Então, por isso que eu tô fazendo um vídeo sem roteiro, sem nada, só tirando as ideias aqui da minha cabeça, tentando colocar num contexto para que você entenda. Ah, Marinho, mas é muito difícil fazer isso. É difícil para quem nunca fez. Agora, você pega o Marinho que já tá gravando vídeo pro YouTube já há 4 anos ou mais direto, já começa a ficar mais simples algumas coisas. Então hoje eu consigo simplesmente ligar a câmera, gravar um vídeo de 10, 20, 30, 40 minutos, fazer uma live de 3 horas e o conteúdo vai meio que surgindo, né? Contanto que a gente tem um norte, sabe para onde ir, as coisas acabam dando certo. Se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar aqui para você um outro mostrando